No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Que Deus abençoe a todos nesta terça-feira abençoada, a reta final do ano. E que você tenha um dia abençoado, uma terça-feira abençoada. Para você que acompanha na Rádio Betel, aqui o programa Nossa Voz, tenha uma noite também abençoada. Muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, aos que me acompanham há mais tempo pela internet, pelo WhatsApp. Eu sempre reforço aquele apelo para que nos ajude a manter este programa no ar. Talvez para você não tenha a menor relevância, talvez para você tenha a doutrina bem definida na sua mente, no seu coração. Muito bem, faz bem guardar a mensagem no seu coração, mas existem pessoas que estão nos ouvindo. Nossa voz está ecoando, e para que ela continue ativa, em plena atividade, você pode ajudar a cooperar com o nosso programa. Tudo bem? O nosso programa, ele visa, o nosso quadro Minuto da Unicidade, ele visa mostrar pelas Escrituras que Jesus é o Deus de Israel, o único Deus que Israel sempre teve, sempre reverenciou. Isso não é uma tarefa fácil, explicar para as pessoas, mostrar nas pessoas, às pessoas que Jesus é o próprio Jeová dos Exércitos. Acredite você, essa palavra vem sendo resistida duramente durante muitos anos, muitos séculos. Há mais de 2 milênios essa palavra vem sendo, ao mesmo tempo que ela vem sendo pregada, ela vem sendo resistida. Não somente resistida, como se é feito de todos os sacrifícios e esforços. Muita coisa é feita para que essa mensagem não seja difundida. E se alguém se atrever, alguém com voz, com oportunidade, se atrever a falar isso, ele é taxado, evidentemente, de um herege. Um herege por quê? Porque as Escrituras dizem que Jesus é o Filho de Deus. A doutrina que predomina, na sua grande maioria, ela ensina que Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Jeová. E as Escrituras dizem que, além de ter esse título de Filho de Jeová, ele também é filho do homem. Ele é filho de Davi, ele é filho de Maria, filho de Deus. Ele é filho de Jeová, filho de Deus. Agora, ao mesmo tempo que as Escrituras ensinam que ele é filho de Jeová, elas mostram que Jesus Cristo, ele é o próprio Jeová. O que fazer com os textos em que apontam Jesus, direcionam o Senhor Jesus Cristo, o identifica, melhor dizendo, como o próprio Jeová dos Exércitos? Esses dias eu falava com uma pessoa, eu queria que você me mostrasse um texto claramente na Bíblia, em que diz que ele é o Pai. Só isso já me basta. Praticamente a mesmíssima pergunta que Filipe fez. Filipe fez exatamente essa mesma pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus responde para Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Como Jesus vai dizer que quem vê ele vê o Pai, se ele está apontando para um outro Pai além dele? Mas é porque ele expressa a imagem, é igual, está ali mostrando, representa. Não, ele é o próprio. Leia João capítulo 14, a partir dos versos 6 até o 9, para ter esse trecho desse diálogo aí que você vê. Mas existe uma outra passagem que ele vai deixando claramente a sua identidade. Por exemplo, tem um texto que ele encoraja os seus discípulos a serem firmes na pregação e não se importar, ao que eu estava falando aqui no começo, a não se importar com os rótulos que as pessoas nos taxam.
Ou seja, eles iriam pregar, seriam perseguidos, iam falar um monte deles, mas muita coisa deles. Você acha que falaram coisas boas dos discípulos? Principalmente no início. O sistema religioso partiu para cima desses caras com toda a força que eles podiam. E aí o Senhor Jesus, lá em Mateus 10, para os encorajá-los a não se importar em serem chamados de hereges, líder de seita, cabeça de seita, aquilo tudo, ele diz o seguinte: preste bem atenção nas palavras do Cristo, faça uma exegese das palavras dele. Ele diz: basta ao seu discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos da fé. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem um culto que não haja de se saber. O que eu digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Olha a importância de pregar sobre o telhado. Quer dizer, que era onde a voz propagava, né? A importância de você pregar essa verdade. Mas veja o verso 25. Ele falou: tem que ser o discípulo igual ao seu mestre, basta. Pelo menos sendo igual ao mestre, tá bom. E se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus filhos, aos domésticos. E Jesus está falando aqui, quem que eles chamaram de Beelzebu? Você não sabe do que Jesus está falando? O que Jesus falou aqui? Se chamaram pai de família de Beelzebu. Ué, Jesus está falando que chamou o pai da família de Beelzebu, mas quem é o pai da família? Que história é essa de Beelzebu? Talvez você esteja se perguntando. Olha quantas pistas o Senhor Jesus deixou clara nas Escrituras para que as pessoas pudessem identificá-lo. Vou ler para você o momento exato em que ele foi chamado de Beelzebu. Diz assim, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Eles estavam pensando, os fariseus estavam pensando que Jesus estava com o príncipe do rei dos demônios, né, o maior demônio de todos, expulsando aqueles demônios ali. Jesus, é o texto, é a passagem que Jesus fala: todos os pecados é perdoado. Mateus capítulo 12, verso 24. Ele é Beelzebu, príncipe dos demônios, falando de Jesus. Jesus está falando para ele: se chamaram o pai de Beelzebu, quanto mais aos vossos filhos. Ué, Jesus está dizendo aqui que é pai, que chamaram pai. Olha a blasfêmia daqueles homens. Por isso que não vai ter perdão para eles, porque eles estão chamando Jesus de Beelzebu. Você está entendendo? É por isso que não tem perdão para os fariseus, aqueles homens daquela época que chamaram ele de Beelzebu. Se falaram isso para mim, o pai, imagina para vocês, que são filhos. O que eles vão falar de vocês? Você não tem ideia o que falam de mim por aí. Os cortes dos vídeos que, olha, sapateiam em cima de mim. Mas se meu pai chamaram de Beelzebu, você acha que vai me chamar de quê? De herege. Porque eu estou falando que Jesus é o pai da eternidade. O pai, já pensou? Pai da eternidade. Isaías 9:6. Mas você só quer saber dele como filho, porque você está entranhado, você conhece, você foi discipulado, você foi ensinado, doutrinado com os ensinamentos da doutrina trinitária. Então você vai enxergá-lo apenas, único e tão somente como filho, e se o máximo que você pode fazer, enxergá-lo também como Deus, mas por outros dois com o mesmo nível hierárquico, se é que eu posso usar essa expressão, porque a hierarquia, o termo já diz, vem de cima para baixo, né? Mas se ao mesmo tempo que os trinitários, né, os teólogos trinitários dizem que não há uma hierarquia, coloca ele como a segunda pessoa da Trindade. Como que ele é a segunda pessoa da Trindade se os próprios dizem que não há hierarquia, porque os três são iguaizinhos? Se são iguaizinhos, por que ele é a segunda pessoa da Trindade? Bom, é isso aí, né? É difícil, né? Mas nós estamos aqui com essa proposta de ensinar essas preciosidades para todos aqueles que nele creem. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para você, não esqueça de interceder por nós, para você uma excelente noite, para você uma noite abençoada, você que acompanha na rádio e você que acompanha aqui na internet, um dia abençoado, uma tarde, uma noite. Um abraço para você,
Ore por nós e até amanhã. Minuto da Unicidade.